Daí, pessoal, mais uma resolução. A embalagem de uma ferramenta tem o formato de um prisma triangular regular, com as arestas da base medindo 30 cm e a altura igual a 20 cm. A gráfica deve produzir 100 embalagens para essa ferramenta. Qual a quantidade mínima de papel para essa produção? Considere raiz de 13 igual a 1,7. Bom, eu tenho um prisma triangular regular, né? E aí, o que significa ter um sólido prisma triangular regular? Que a base é um triângulo. Prisma triangular, base é um triângulo. Como é um triângulo, como é base triangular regular, esse triângulo é um triângulo equilátero. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Então, na base eu tenho um triângulo equilátero, ok. As arestas da base, que eu vou chamar de azinho, as arestas da base medem 30 centímetros. Enquanto que a altura dessa embalagem, a altura eu vou chamar de Hzinho, igual a 20 centímetros. Então, se eu fosse aqui arriscar um desenho dessa embalagem, alguma coisa mais ou menos assim. Então, uma altura aqui de 20 centímetros. Aqui 30 centímetros e alguma coisa assim, ó, essa embalagem. Como se fosse a embalagem de um queijo, né? Mais ou menos assim. Então, aqui embaixo, nas arestas, eu tenho 30 centímetros, então aqui 30 centímetros, lá atrás também 30, aqui 30, aqui em cima, ó, 30, 30, 30, as arestas da base 30, né, como se eu enxergasse a base assim, ó, triângulo equilátero, com arestas iguais a 30, e a altura aqui, ó, desse sólido, a altura dessa embalagem é igual a 20 centímetros, ok? Então é mais ou menos isso. E ele pergunta qual é a quantidade mínima de papel para essa produção. Ora, o que é, onde é que vai o papel nessa embalagem? O papel é o que constitui propriamente a embalagem, ou seja, é a área total, né? Então, a embalagem ou a quantidade de papel se refere a área total. Ok. E como que é a área total de um prisma? Bom, a área total de um prisma, deixa eu mudar aqui. A área total de um prisma corresponde a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então eu vou calcular aqui, ó, separado a área da base, que é igual, sendo um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí esse lado ao quadrado aqui, ó, é o mesmo que a aresta da base, né? A aresta da base é o lado desse triângulo equilátero da base. E aí então a área da base já posso calcular aqui. Aí eu te chamo a atenção que ele está pedindo a quantidade mínima de papel em metros quadrados. Eu estou observando todas as alternativas, eu tenho em metros quadrados. Então é interessante que tu resolva esse exercício já com as medidas em metros. Aí tu evita lá no final de fazer conversão de centímetro quadrado para metro quadrado. Isso pode te complicar um pouco. Então eu já vou aqui, ó, jogar essas medidas em metros. E aí 30 centímetros é o mesmo que 0,3 metros. E 20 centímetros é o mesmo que 0,2 metros. E aí sim, no lugar do lado, então vou pôr o valor da aresta, né, 0,3. E aí vou a luta. 0,3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área da base igual 0,3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, então isso vai me dar 0,09. Duas casas, né, decimais,
porque é 0,3, olha só, 0,3 vezes 0,3. Isso vai me dar 3 vezes 3, 9, mas com duas casas. Então, 0,09, que multiplica a raiz de 3, que ele já me deu, né, 1,7. Ou eu posso deixar a raiz de 3 aqui por enquanto. E aí divide por 4. Então, isso aí é a área da base. Como na área total são duas áreas da base, então eu já vou resolver essa expressãozinha aí. Ó, duas áreas da base é igual a 2 vezes 0,09 vezes raiz de 3 sobre 4. Aí eu posso simplificar esse 2 aqui com esse 4. E aí 2 vezes a área da base é igual a 0,09 raiz de 3 sobre 2. E aí, se eu quiser, eu posso dividir, né, esse 0,09 por 2. Fazer isso. 0,09 por 2, que vai me dar aí 0,045. Tá? Então vai dar 0,045 raiz de 3. Também posso fazer. Ou deixar assim. Por enquanto eu vou deixar assim. Tá? E aí eu vou para a área lateral. A área lateral do prisma triangular. Bom, a área lateral de qualquer prisma. A área lateral de qualquer prisma é o que? É o perímetro da base vezes a altura do prisma. Então, o perímetro da base, como a aresta da base é 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros, então o perímetro é 3 vezes 0,3 metros. Isso porque eu optei em trabalhar em metros devido às unidades das alternativas. Então, 3,03, isso é o perímetro da base, vezes a altura. E a altura é 20 centímetros, ou mesmo que 0,2. Então, a área lateral igual 3,03, isso dá 0,9. Aí 0,9 vezes 0,2. Área lateral igual. Aí eu vou fazer o cálculo aqui, ó. 9 vezes 2. 9 vezes 2 dá 18. Como é 0,9 vezes 0,2, eu preciso de duas casas depois da vírgula, 1, 2, e aí eu tenho 0,18. Então isso me dá 0,18 aqui metros quadrados. Aqui também, né? Metros quadrados. E aí então eu vou para a parte final. A área total será o quê? Será 100 vezes isso. Então deixa eu colocar aqui, ó, área total de uma embalagem é 0,09 raiz de 3 sobre 2 mais 0,18. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ok. Isso é de uma embalagem. Como eu quero 100 embalagens, então deixa eu colocar aqui, ó. 100 embalagens. Então a área de 100 embalagens, que é a quantidade de papel, será 100 vezes esse valor, 0,09 raiz de 3 sobre 2 mais 0,18. Aí esse 100, olha só, por distributiva, para ficar mais fácil aí, ó, o 100 multiplica esse e multiplica esse. Então, para facilitar, olha o que eu estou fazendo. A área igual 100 vezes 0,09 é o mesmo que 9. 100 vezes 0,09 é o mesmo que 9. 2 zeros, duas casas. 9 raiz de 3 sobre 2. Mais 100 vezes 0,18 é o mesmo que
18. E aí vou fazer o cálculo, hein? Área igual 9 vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, aí tem a historinha aqui, que raiz de 3 é 1,7. Então vou fazer aqui no rascunho, ó. Vou usar isso aqui como rascunho. 9 vezes 1,7. Tu pode, né? Se tem uma máquina calculadora, tu vai fazer 9 vezes 1,7 dividido por 2 na máquina. Eu vou fazer a mão aqui. 9 vezes 7, 63. Vai o 3. 9 vezes 1, 9. E essa aqui eu fiz errado. 9 vezes 7, 63. Vai o 6. Que burro, né? E aí 9 vezes 1, 9. E 6, 15. 153. Como é 9 vezes 1,7, uma casa, eu tenho 15,3. E aí esse 15,3 divide por 2. Então já vou fazer direto aqui, ó. 15,3 divide por 2. 15,3 divide por 2. Isso é o mesmo que dividir por 2,0. Então isso é o mesmo que 153 por 20. Né? Uma casa desconsidera. Aí 15 não dá, 153 por 20, isso vai me dar 7. 7 vezes 20, 140. Aqui me sobra 13, né? 13. Aí invento o zero, vírgula. 130 por 20 dá 6. 6 vezes 20, 120 me sobra 10. Invento o zero, 100 por 20 dá 5. 7,65. Então isso aqui vai dar 7,65 metros quadrados com mais 18 metros quadrados. E aí 7,65 mais 18, 7 mais 18 dá 25. Então isso vai dar 25,65 metros quadrados. E aí isso está na letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço. Bons estudos e até a próxima.